Oi, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 4 de setembro de 2021, são 1h da manhã e 9 minutos. Hoje eu estava matutando sobre o DNA. Há alguns anos eu já venho tentando falar alguma coisa de DNA e de muitas outras coisas que eu não acredito que sejam de verdade como eles nos contaram. Então eu parei e fui conversar com o mosqueteiro, um dos meus monitores, e eu disse: eu hoje estava matutando sobre DNA, que já comentei em vários vídeos, e depois não sei porquê passei para hormônios e prazer. Eu acho que os hormônios, na verdade, são algum tipo de bactérias. Vocês não vão rir de mim, não vão me chamar de ignorante também. Escutem, não custa nada conhecer o que eu estou matutando. Não é para tomar como verdade, apenas para deixar a mente se libertar, se movimentar e não se apegar somente ao que já escutou, que já aprendeu nas universidades, nos livros, de todos aqueles que o sistema nos deu, como as pessoas certas para falar sobre isso, as coisas certas, a tecnologia que podia mostrar as coisas certas. Bom, vocês já viram como são os hormônios? Vamos ler um pouco sobre eles. Eu estou sem tempo para procurar em muitos sites, então vamos pegar este aqui. As glândulas endócrinas são aquelas que produzem substâncias que são lançadas diretamente no sangue. Essas substâncias químicas são chamadas de hormônios. Os hormônios são essenciais para o funcionamento do corpo humano e atuam regulando a função de outras células, diferentemente de outras substâncias, como os neurotransmissores. Eles são capazes de manter a sua ação por tempo mais prolongado. Apesar de ser liberado no sangue e atingir uma grande quantidade de células, eles atuam apenas na célula-alvo. Isso significa que determinada célula só será estimulada ou inibida pela ação de um hormônio específico. Na membrana de cada célula-alvo existe um receptor hormonal, uma proteína capaz de se ligar ao hormônio. Cada receptor só se combina com um determinado hormônio, ou seja, é uma ligação específica. É importante destacar que caso um hormônio esteja em grande quantidade na corrente sanguínea, a célula poderá diminuir o número de receptores em sua membrana. Em caso de diminuição, ela poderá aumentar seus receptores. Existem também hormônios que se comunicam com receptores no citoplasma, como os hormônios esteroides. Alguns hormônios atuam regulando a secreção de outros hormônios, ou seja, atuam controlando a ação de outras glândulas endócrinas. Nesse caso, recebe o nome de hormônios trópicos. Podemos citar como exemplo os hormônios tireoidotrópicos, atuam na tireoide. Adrenocorticotróficos, atuam na suprarrenal, e gonadotrópicos, atuam nos testículos e ovários. Observe abaixo as principais glândulas produtoras de hormônios no corpo humano: hipófise, tireoide, paratireoide, glândula suprarrenal, testículo, ovário, medula da suprarrenal. Eu tenho algumas amigas biólogas. Tem uma na Bahia chamada Carol, que ela fica doida quando eu falo essas coisas para ela. Sobre nutrientes, sobre todas essas coisas de bactérias e fungos. Ela fica muito doida comigo, mas eu não me importo, eu tenho que continuar falando. Quem sabe um dia ela também vai perceber alguma coisa diferente. Então, eu falava para ele que eu acho que os hormônios, na verdade, são algum tipo de bactérias, algum tipo de bactérias benéficas nos nossos corpos, que eram benéficas. E eu disse, eu não sei por que pensei nisso dessa maneira e fiquei me perguntando por que eu acho que hormônios são bactérias. É que eu me lembrei quando meu ex-marido saía com algumas mulheres, muitas mulheres, e ele acabou me transmitindo um tipo de problema, assim como candidíase. Então, depois disso, eu já fiquei mais fraca ainda de tanto ter que tomar antibiótico. Eu já era uma pessoa muito sensível à sujeira e pó.
Não podia me sentar em qualquer superfície suja que logo estava com coceira na pele. Daí, depois desse monte de antibióticos, eu estava fraca. O remédio dizia antibiótico. Anti alguma coisa. E, nesse caso, antibio. E as bactérias são o quê? São bio. Aqui eles dizem sobre bactérias. São organismos unicelulares que não possuem núcleo definido nem organetas membranosas. Podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo as formas mais comuns a esférica, a de bastão e a espiralada, muito conhecidas por causarem doenças nos seres humanos. As bactérias apresentam também sua importância, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica e sendo utilizadas na fabricação de alimentos como iogurtes. Bom, aqui vocês podem ler sozinhos e visitar o site para saber mais sobre os organismos vivos, bactérias. Aqui eles mostram esta foto. Aqui diz, bactérias são seres, sempre isso, bactérias são seres. E o que significa antibiótico? Que combate o crescimento de micro-organismos de substância, podendo ser produzido por seres vivos ou por síntese. O antibiótico tem amplo emprego na cura de moléstias infecciosas. Antibióticos são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias. Podem ser classificados como bactericidas quando causam a morte da bactéria ou bacteriostáticos quando promovem a inibição do crescimento microbiano. Aqui temos o que significa bio. Bio significa vida, um termo de origem grega utilizado em palavras que têm alguma relação com o ser vivo. Diversas palavras usam o prefixo bio, tais como biologia, biodiversidade, biomedicina, biotecnologia, biografia, etc. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, desde moléculas, vírus e bactérias aos animais, relacionando-os com seu ambiente, sua estrutura, sua composição, evolução, entre outros fatores. E o que é uma infecção? Infecção são causadas por agentes externos. O organismo reage à entrada de micro-organismos como vírus e bactérias, parasitas ou fungos. Neste processo, as células de defesa tentam combater os micro-organismos, o que normalmente dá origem ao aparecimento de pus. Na verdade, eu acho que tudo isso deve ser revisto. Bactéria, fungos, vírus, doenças, infecção. Tudo sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa humanidade deve ser repensado. Sobre as bactérias, eu já li que existem mais bactérias dentro do nosso corpo do que nós mesmos. Existem mais delas do que a matéria nossa, de verdade. Talvez seja um exagero, talvez também seja mentira isso, mas temos que comparar o que eles andam falando. Mas se isso for verdade, que tem mais bactérias do que matéria nossa de verdade no nosso corpo, né? Então, elas estavam existindo porque fazem parte de todos nós, do corpo humano. Para trabalhar, para funcionar, ele precisaria delas. Mesmo que eles estejam mentindo que seja um monte de bactérias dessa maneira, eu acho que realmente o que existe em nosso corpo são bactérias, e talvez tenham outros nomes, talvez sejam outro tipo de animais que eles não nos apresentaram, mas mais ou menos assim como os fungos. Vocês podem ver os fungos da laranja ou de alguma outra fruta, vai aparecendo aqueles fungos, aqueles mofo, né, que são colônias de fungos, eu acho que é isso. Então, eu acho que são as bactérias que estão dentro da gente, que trabalhavam e que mantinham tudo organizado. E eu lia também que as bactérias
se tornaram ruins por causa de toda aquela história, né? Por causa de alguma coisa que a gente está comendo, como a gente está vivendo, então o ambiente delas, né, já foi atacado, então as bactérias se modificam e se transformam em outras coisas, então de bactéria boazinha ela se torna de bactéria mazinha. Vocês podem pegar as explicações técnicas pela internet, tá certo? Eu estou falando de uma maneira simples aqui, porque assim adolescentes e adultos vão poder escutar o vídeo sem problema. Bom, então resumindo, elas se tornaram coisas ruins, né? Por conta do que ingerimos ou deixamos que entrasse dentro de nós. E aí a bactéria se modificava. O que eu acho é que eles podem ter criado bactérias do mal. Não que nossas bactérias se inverteram, se modificaram, mas que eles mesmos criaram uma outra coisa, ou então colocaram para acasalar. Ou eles colocaram dentro da gente de alguma maneira uma outra bactéria que ataca essa bactéria boa e que é benéfica ao nosso corpo e que faz parte dessa vida, da existência do ser humano, né? A partir do momento que ele começou a comer, quando eles nos colocaram dentro do nosso corpo órgãos, então havia elas para manter o equilíbrio, para fazer funcionar, para fazer a existência e muitos outros trabalhos que as bactérias, os fungos do bem iriam fazer. E foram eles modificando ou eles criaram outro tipo de coisa para destruir essas bactérias ou modificá-las. Imagina uma bactéria do mal, né, que atacaria as nossas benéficas e transformariam elas para executar um outro tipo de tarefa dentro do nosso corpo. Mesmo assim, eu tenho matutado muito de que hormônios podem ser bactérias, que eles estão nos enganando sobre hormônios. Eu não quero que vocês peguem isso como definitivo, porque eu ainda estou matutando, mas é bom passar para vocês, porque outras mentes começam a matutar também, e isso é muito bom, todo mundo matutando para ver se a gente descobre aquilo que possa ser mais certo, mais seguro para todos nós. Se os hormônios não forem as bactérias, eles podem ser um tipo de fungos, que eram benéficos também. Ou alguma coisa outra que seja como vidas benéficas a nosso corpo que eles nunca nos contaram. Inventaram outras coisas diferentes, como bactérias e fungos, e na verdade é algo totalmente diferente. E com essa coisa da candidíase, né? Então deu um tipo de alergia nos meus lábios inferiores da minha vulva, tipo uma coceira gostosa. Uma coceira gostosa. Mas se eu coçasse com as mãos, irritava. E as bolinhas aumentavam. Então eu fui no médico e ele disse que bastava eu tomar banho com permanganato, que naquela época era suficiente, os médicos não passavam outras coisas. Então, aí ele passava aqueles banhos e passava. A coisa não ficava mais. E tomava antibiótico. O antibiótico eu acho que era desnecessário. Porque uma vez na Alemanha eu vim passear para cá e eu só trouxe permanganato. E me deu a coceira de volta. Essa coisa é como herpes, qualquer fraqueza, o imunossistema tá baixo, qualquer nervoso que eu passasse vinha. Aí como eu era turista, é proibido comprar esse remédio, eu tinha que trazer do meu país, ou ir no médico alemão aqui. Então, eu falei, eu não vou não, vou só tomar o banho de permanganato de potássio. Acho que era isso, potássio. Parou, curou, em 3 dias já estava sem nada. Então, depois eu pensei, puxa, eu tomei tanto antibiótico, quando só isso aqui já resolvia, né? Eu lembro que o meu filho, o bebezinho, quando ele teve uma alergia, o médico tinha passado só permanganato também, ele não tinha passado nenhum outro remédio. Mas hoje em dia os médicos têm tanto medo de permanganato de potássio. Nossa, aqui na Alemanha é proibido comprar. Eu só consigo comprar ele já diluído. No Brasil eu comprava, vinha assim em comprimidos, né? E eu pegava um, colocava ali, e dissolvia e tomava banho. Aqui eu compro ele já em líquido, tão aguado, que não dá para nada. E é caro, um vidrinho pequenininho por 8 euros. E assim, eu matutando sobre tudo isso, eu me lembrei que aquelas bolinhas deixavam os meus lábios, né, vaginal, assim, entumecidos. E também essas bolinhas apareceram no meu clítoris, ou ao lado do capuz que envolve o clítoris, e eu sentia como se fosse no clítoris, porque essa zona é muito sensível, né? E aí ficou entumecido e deu prazer, porque o clítoris é como uma cabecinha de pênis, né? Bem pequenininha, bem
suave, bem humilde. E ele ficou inchado, né? E quando ele ficou inchado, deu aquele prazer de tocar. E eu falei, nossa, essa doença é um pouco gostosa. Eu vou lá no médico falar com ele de novo. Voltei pro meu médico, eu falei para ele, doutor, essas bolinhas me causam prazer. Elas são ruins, mas são boas. Eu não preciso fazer nada. É só tocar de leve. Eu disse, se não tocar com força, dá prazer. Aí ele me olhou com cara de que estava diante de uma doida, ou sei lá o que ele pensou, mas eu só estava querendo dividir com ele as sensações que meu corpo estava experimentando. Apesar dele estar sendo atacado por alguma coisa, né? Ele estava reagindo de uma maneira que a pele entrou nessa sensibilidade completa. Eu só sei que me lembrei disso, que era uma coceira muito gostosa até um certo ponto, até um certo limite. Algo deveria fazer a coisa aumentar para pegar áreas de doença, porque até aquela parte ali ainda não estava com uma doença, mas depois de alguns dias eu percebi que começou a me irritar. Eu senti que já não estava mais confortável ficar assim com essas bolinhas. No início elas estavam assim bonitinhas, não estavam vermelhas, não estava irritada, nada. Estava só assim, algumas bolinhas mais saltitantes. Eu também queria falar para vocês que eu já li há muitos anos atrás que a coceira que a gente sente na pele, que dá às vezes uma coisa gostosa, você tá com aquela coceira ali nas costas que não consegue alcançar, alguém encosta para você, nossa, que delícia, assim, dá um alívio, né? Você sente um alívio gostoso e tem algo semelhante a um tipo de prazer, pequeno, suave, mas é um pouco de prazer. E aí eles falaram que a coceira, na verdade, ela é uma pequena dor, bem sutil, bem pequena. Seria o prazer também um tipo de dor? Mas não relacionado com a dor de machucar, não. Outro tipo de dor? Não combina dor e prazer, a não ser quando a pessoa está manipulada por essas coisas que o sistema criou e levar as pessoas a querer ser machucada ou machucar. Não estamos falando disso aqui, certo? Então eu fico achando se o nosso corpo funciona com essas bactérias para ajudar aos nossos órgãos. Por exemplo, no intestino dizem que tem flora intestinal, na vagina, flora vaginal. E em todo o nosso corpo dizem que tem animais, cada um com um nome que convive conosco, né? Por exemplo, nos olhos, nos cílios da gente, dizem que tem aqueles comedores de células mortas. Qual é o nome dele? Ácaros? Olha que sorte! Eu consegui encontrar a notícia, não é a mesma que eu li, mas está aqui. Acredite, você provavelmente tem ácaro nos cílios. Você já sentiu aquela coceira gostosa assim nos cílios? Pois é, são eles. Atenção, existem 2 tipos de problemas que podem residir nos seus cílios, mas antes de correr para o espelho e começar a inspecionar os olhos, saiba que ácaros nos cílios, na verdade, é super comum e normal. O que eu já li sobre os ácaros, que eles comem as nossas células mortas, se você está sempre trocando os lençóis da cama e tomando banho, fica normal, não tem nada de agressivo. Também eu já li que usar sabonete, essas outras coisas, podem fazer mal para a pele. Então, como nós temos esses animais que comem essas células mortas, eu acho que é bom a gente estar sempre cuidando da pele, não com cremes. Todo o cuidado da nossa pele começa de dentro para fora. Se você colocar cremes na sua pele, é algo que você não comeria. Então, como você vai colocar na sua pele? Que é um órgão. É o maior órgão do nosso corpo. Não é assim que eles dizem? Então, se é um órgão, a gente não pode colocar nenhuma porcaria nele. E cremes estão cheios de substâncias que a gente não sabe para que servem de verdade. Então, é arriscado. Se você quer fazer um creme, faça com uma fruta, alguma coisa que você pode comer, passe no seu corpo, algum óleo que você também pode comer. Lembre-se, é um órgão. Se ele estivesse lá dentro, você colocaria alguma coisa que machucasse? Apesar que nossa pele ela resiste muito mais do que um órgão que está lá dentro, escuro, é protegido e tal. E a sua pele está exposta, mesmo assim é um órgão.
A sua pele merece as mesmas coisas, a mesma atenção que você dá aos órgãos que estão lá dentro. Olha o que eles dizem aqui dos ácaros. Tudo bem, o que exatamente são os ácaros? Os ácaros dos cílios, como Demodex folliculorum e Demodex brevis, são passados de pessoa para pessoa e vivem no rosto, tipicamente ao redor dos folículos pilosos, onde eles depositam seus ovos. Eles se alimentam de muco, sebo e óleos que as pessoas tendem a secretar de seus poros faciais e glândulas ao redor dos olhos, diz Krauss. Algumas pessoas têm mais desses ácaros do que outras. Se você tem uma pele mais oleosa ou se torna um hábito dormir com maquiagem, é mais provável que aconteça com você. Eu tenho uma terrível alergia a lápis de olho ou a sombra terrível. Por exemplo, se eu precisar ir para Matrix, vamos chamar assim, vestida ao jeito que vai deixar as pessoas calmas, não vou ficar julgando, e se elas te julgam muito, elas vão te tratar mal, você vai se estressar e vai dar tudo errado. Então, às vezes, você tem que ir conforme eles querem que você esteja. Aí lá vai eu, passo um pouco de rímel e passo o lápis no canto do olho para puxar. E passo o lápis branco. Eu só uso isso, uma sombra em formato de lápis. Pronto, acabou. Lá vou eu. Pois é, esse lápis pode ser de qualquer cor, de qualquer marca, da marca mais cara, da marca mais barata. Me irrita tanto, dá uma coceira. Tenho alergia demais. Um dia eu esqueci, fui dormir assim, porque eu tinha chegado de viagem 14 horas, eu estava muito cansada, não deu para tirar. Deu esse tipo de coisa aí nos olhos. Nossa! Uma coceira nos cílios terrível, parecia que tinha uma coisa andando. Eu acho que eram os ácaros fazendo uma limpeza ali, tirando o resto da maquiagem, alguma coisa que começa a reagir na pele com esses químicos todos, né? E os ácaros estavam ali comendo as delicatessen, né? Que era diferente a alimentação desse dia. Então, vocês aí, tentem lembrar se vocês já tiveram essas coceirinhas assim nos cílios e deu aquela coisa gostosa de coçar, mas ao mesmo tempo você sente que tem que tomar bastante cuidado e fica intrigado por que tá dando essas coceiras nos cílios. E assim eu fico pensando, e se hormônios na verdade são essas bactérias ou algum tipo de animal benéfico? Assim como os ácaros, que, entre aspas, por um certo ponto, ele está sendo benéfico. Eu acho que nós não teríamos nada disso se não estivéssemos comendo, se não desse nenhum problema. Mas, ok, não vamos falar disso aí, que eu teria que voltar a um ponto lá atrás e eu quero manter esse vídeo somente aqui no presente. No jeito que estamos agora como seres humanos manipulados, destruídos, acabados, comendo porcaria, pensando porcaria, vivendo todo tipo de porcaria nesse mundo. Então, vamos supor que os hormônios, na verdade, são essas bactérias ou algum tipo de ser, né, de animal benéfico a gente, como esses ácaros, entre aspas, né, e que de alguma maneira eles, com algum tipo de alimentos ou com algo que a gente coma, alguma coisa assim, faz com que em certa idade do nosso corpo eles sejam destruídos, eles sejam bloqueados do nosso corpo. Talvez eles estão colocando um bloqueador desses organismos dentro da gente para que eles não fiquem ativos, e aí a gente vai ficando doente, porque a gente precisa deles. É só uma manutenção, gente, querendo lembrar sempre vocês. Talvez a gente coma alguma coisa que não sabemos ainda, que é um destruidor ou diminuidor dessas bactérias ou desses fungos ou desse outro organismo que tenha dentro da gente que ainda não nos contaram. Olha, nas unhas temos micose, que é os fungos, certo? Qualquer coisa que a gente tem, eles descobrem uma bactéria. Alguns anos atrás, eu já li muito que câncer e tantas outras doenças são causadas, na verdade, por fungos, por parasitas, certo? Eles falam também de vírus, mas eu não creio em vírus como eles falam. Eu acho que é
completamente diferente. Eu não posso falar aqui no vídeo para vocês o que eu acho, senão eu vou ser acusada de passar informações médicas erradas, tal. Então é só a minha opinião, é só uma matutação, que eu acho que os hormônios podem ser bactérias ou um tipo de fungo ou alguma outra coisa. Hoje eu estou fazendo apenas uma matutação inicial, é para vocês verem como a minha mente faz. Aí fica matutando, ela vem inicial, ela parece uma bebezinha e começa e depois vai ganhando outros ares, vai se estendendo e tomando outras proporções. Outra coisa também é que eu sempre falo para meus amigos e amigas biólogas que eu não acredito nos laboratórios, nos testes, nos exames. Se vocês quiserem pensar que eu tô doida ou sou um pouco ignorante nesse assunto, podem pensar, não tem problema. Eu, por minha experiência, eu acho que eles escondem muita coisa da gente. Não está sendo dita a verdade. Já fiz um vídeo falando para vocês para onde vai todas essas amostras de sangue que eles tiram da gente. Já assistiram? Procurem este vídeo ou no Telegram ou aqui dentro do YouTube. Então, eu acho que quando eles falam dos sangues, das amostras, eu acho que tem algo outro por trás de tudo isso. Eles estão nos mentindo, eles dificultam tudo para que fique mesmo difícil de sabermos a verdade. Acho que eles dificultam tudo para que fique mesmo difícil de sabermos a verdade, porque ela deve ser fácil. E se soubermos do fácil, nos livramos do difícil dele. O difícil que nos mantém nas mãos deles. São informações que são conectadas uma com a outra. Então você vai ter que estudar a vida desse ser, depois vai ter outra coisa ligada a essa, aí depois tem um outro bloco, depois você descobre que tem outra coisa, Nunca termina. É isso que eles querem. Eles fizeram umas historinhas também sobre os nossos corpos, sobre o funcionamento dos nossos órgãos e assim por diante. Aí eu me lembrei que um dos meus mosqueteiros, ele me disse assim, eu não duvido mesmo deles mentir nos tais microscópicos, como você disse. Eu também já falei nos vídeos sobre essas máquinas, esses microscópicos, que eu não confio neles. Eu não acho que as pessoas estão vendo de verdade o que deveria ver. Tá vendo o que o sistema quer que a gente veja. Então, ele me contou que no YouTube já tem pessoas denunciando que o que vemos através de nossas câmeras é falso, é distante. Eu lembro também disso, quando teve um canal americano dizendo que quando você vai filmar alguma coisa, a distância que aparece é falsa, não é verdadeira. E ele disse também que viu vídeos de médicos falando sobre vírus, o que é um vírus, que não é um vivo. Mas também sobre isso que ele falou, que o médico disse, eu também coloquei na minha playlist sobre este assunto, que não posso citar o nome aqui. Vamos ter que encontrar palavras para a gente conversar e eu não ter que sempre falar, eu não posso falar essa palavra. Então vamos encontrar outra palavra para eu falar e vocês entenderem e eu poder continuar me comunicando com vocês normalmente, porque tá ficando uma loucura, eu não posso falar nada, tenho que ficar escolhendo as palavras. Então, para mim, tudo que eles falam sobre nós, tudo mesmo, é mentira. Olhem a foto do ácaro. É assim que eles dizem, como parece um monstro horroroso. Será que é assim mesmo? Mas se o sistema quiser que seja, e você colocar um microscópio, você vai ver isso aqui. Você vai ver. Se o sistema quiser que seja assim, vai ser. Até que a gente descubra a verdade. E aqui é as explicações sobre o hormônio. Olha, gente, não tem nada. Tudo é desenho. Se você pegar os livros de medicina, tudo desenho, gente. Não tem como eles pegarem um cérebro e dizer assim, ó, essa é a área tal, essa é a área tal. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa muito estranha em tudo isso. Eu sei que eles criaram a gente, que eles fazem muita maldade, pode saber as coisas. Mas eles mesmos construíram uma história de mentira, exatamente para saber se a gente consegue descobrir. Esse é o jogo. Então ele joga dessa maneira. Mesmo que ele podia falar a verdade, não é divertido. Então ele coloca mentiras e fica ali apostando. Quem descobre? Olha os desenhos.
Isso é loucura! Como é que nós, seres humanos, podemos ficar nos ligando a essas coisas de desenhos? E não é só na medicina, em tudo. Muitas coisas que eles não podem fazer a gente ver, eles desenham. Olha as galáxias, olha os universos, olha os planetas. Tudo mentira, gente. Temos que rever tudo, tudo mesmo que eles nos falaram. Mas nós não vamos parar por aqui não. E vamos continuar a matutar sobre hormônios. E depois, quem sabe, vamos passar para o DNA, para os nutrientes e vamos continuar matutando. Espero que a sua mente me ajude. Matute também. Você já percebeu alguma coisa estranha? Você concorda com tudo isso que você lê, que você até estudou, né? Você concorda de verdade com tudo isso? Você vê sentido em tudo isso? Claro, se você se basear nos livros, nas coisas que você estudou, você vai ver sentido. Mas pense por você mesmo, sem vergonha, ninguém está vendo. Seja honesto com você. Você acha que é isso mesmo? Ou vale a pena a gente matutar sobre isso mais e mais profundamente? Eu fico por aqui. Agradeço a todos a atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.